mostrar aqui uma atualização na parte de moderação de usuários aqui. Tá? Logado como administrador, agora quando vem aqui em cadastrar, no funcionários, cadastrar funcionários, temos alguns recursos a mais aqui. Tá? Então, alguns desses módulos colocamos aqui. Tá? Então, nós temos aqui, ó, primeiramente, tipo de acesso. Então, só tem dois tipos de acesso. O administrador master, ou é o administrador, que é o proprietário, encarregado geral, ou vai ser um colaborador. Tá? Se eu marcar aqui que é administrador, este usuário, ele vai ter acesso a todos os menus, ao sistema inteiro. Tá? Independente do que eu coloco no resto, se eu falar que administrador tem acesso geral. Se eu falar que ele é colaborador, aí ele vai obedecer a ordem dessas indicações aqui. Vamos explicar essas indicações aqui. Tá? Fechamento de caixa. Tudo aqui é sim e não. Tá? Fechamento de caixa, que é esse módulo que vai fechar o caixa, que vai passar por aquela alteração. Tá? Por uma alteração. Mas, enfim, esse módulo aparece se o colaborador está como sim aqui. Cadastro de produtos. Se eu colocar sim, ele vai ter acesso a todo esse módulo, tanto para cadastrar, quanto para fazer qualquer tipo de listagem que está aqui. Então, se o módulo produtos está habilitado, ele vai cadastrar, listar, editar, excluir, ver a questão de etiqueta, fazer lançamento de entrada de estoque, tá? Então, módulo produto, esse colaborador é para ter acesso? Sim ou não? Gerar relatório, sim ou não? Vendas PDV, sim ou não? Quando eu coloco PDV, se eu colocar que esse colaborador é para acessar o PDV, ele vai ter acesso aqui tanto para fazer aqui o ponto de venda, que é o PDV, ponto de venda, balcão e mesa. Cadastro de usuários. Se eu coloco como sim, esse menu de usuários fica disponível. Se essa pessoa não pode cadastrar usuários, fica oculto. Ele não consegue nem cadastrar e nem listar. Ou seja, ele nunca vai poder cadastrar outro usuário ou listar, nem editar o próprio, né? Ele vai ter que pedir para o administrador fazer isso. Saída de caixa. Se eu colocar que essa pessoa pode fazer saída de caixa, ele vai ter acesso a lançar saída de caixa e criar centro de custo. Porque para lançar centro de caixa tem que formar um centro de custo. Então, centro de custo e saída de caixa estão atrelados. Se eu falar que ele tem acesso à saída de caixa, obviamente ele tem que ter acesso tanto ao criar o centro de custo, quanto a utilizar o centro de custo para fazer um lançamento de saída de caixa. Cadastro de mesas. Se eu colocar aqui sim, ele vai ter acesso aqui para ele criar novas mesas. Cadastro de fornecedores. Ele vai ter acesso aqui para cadastrar, editar e excluir fornecedores. Configurações, ele vai ter acesso a esse módulo de definições padrões, onde estão os dados da empresa. Então, o que temos que entender aqui? Que agora, para cada usuário, vai dar permissões diferentes. Ressaltando que, se ele é administrador, ele tem acesso geral, mesmo que esteja a resposta como não em qualquer módulo. Se ele é administrador, vai obedecer isso aqui, ele tem acesso a tudo. Se ele não pode ter acesso geral, marque ele como colaborador e defina sim ou não para cada caso. Enlistar o que já tem cadastrado de usuários, pode vir em qualquer um deles e editar as permissões, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o colaborador Túlio de Carlos, eu vou clicar em editar ele. O Túlio, ele está cadastrado como tipo de acesso, vamos colocar colaborador, porque ele não pode ter acesso geral. Fechamento de caixa, tá como não. Cadastro de produto, sim. Ele pode gerar relatório, ele pode executar as vendas no PDV, não pode cadastrar novos usuários, pode fazer saída de caixa, pode cadastrar mesa, pode cadastrar fornecedores e não pode acessar o menu de configurações. E vou salvar isso daqui. Então, o que deve fazer agora? Entrar como administrador, vir aqui em funcionários, listar funcionários, entrar em um por um de funcionários e permitir ou bloquear o que ele pode e o que ele não pode ter acesso, tá? Então, quem é administrador aqui? O cadastro master, administrador. O resto tem que ser apenas o quê? Colaborador, tá? O resto é interessante que seja colaborador. Porque se eu deixar como administrador, ele vai, por padrão, tudo vai ser liberado, tá? Então, o correto é ter o administrador master, o resto tudo ser colaborador e usar ali o sim e não para cada módulo, tá certo? Então, dessa forma, consegue liberar ou bloquear. Então, por exemplo, se o colaborador Túlio ele tem que vender, tem que ter o PDV,
Ele tem que cadastrar produto? Tem que estar habilitado o produto. Ele tem que gerar relatório? Tem que cadastrar fornecedor? Tem que criar mesa? Tem. Por isso que o Túlio, nesse momento, só não está permitido fazer um fechamento de caixa e nem criar novos usuários, tá bom? Mas isso fica a critério do administrador master, ele criar novos usuários com o poder que quiser ou editar os já existentes, tá bom? Então essa é a atualização feita aqui para moderar, tá, o que cada usuário pode e não pode fazer no sistema.